Em 1808, um acontecimento marcou a história do Brasil. A chegada da corte no Brasil pintou o início de um novo panorama político e econômico na colônia americana portuguesa. Mas por que a família real abandonaria Portugal? No contexto da Europa, esse mesmo período foi atravessado pela expansão do Império Napoleônico. Napoleão Bonaparte queria dominar a Europa, exigindo um bloqueio continental para que não ocorresse mais a comercialização com os ingleses. Portugal fica sem saber o que fazer. Se romper com a Inglaterra, perde seu maior parceiro econômico e entra em crise. Se não romper, é invadido pelas tropas francesas. Então, diante de tais pressões, a corte portuguesa chega ao Brasil em 1808 e instala-se no Rio de Janeiro, tornando-se capital política. O Rio de Janeiro estava em festa com a chegada da realeza, mas a família real enfrenta problemas com a estrutura do local ainda não urbanizado. Muitas ações foram realizadas, como exemplo, a abertura dos portos comerciais às nações amigas, sobretudo à Inglaterra. Além disso, as realizações de Dom João envolvem a criação do Banco do Brasil, Jardim Botânico do Rio de Janeiro, imprensas e universidades. A vinda da corte foi a condição necessária da existência do Brasil ser o que é? O seu impacto é inegável. Muitas mudanças ocorreram, inclusive envolvendo elites externas e internas. Vamos nos atentar para duas revoltas decorrentes de tais situações. Precisamos entender que a vinda da corte portuguesa para cá para o Brasil trouxe consequências tanto políticas, sociais, econômicas para as províncias da época. O interessante também que teve-se muitos gastos, teve-se muitos problemas econômicos na época, né? Especialmente em Pernambuco, porque um exemplo, em 1816, né, teve uma grave sofrência e uma enorme escassez de alimentos, principalmente algodão e açúcar, que eram fontes de matéria importante da economia na região. Então teve muitos problemas. No seio da sociedade pernambucana também havia uma elite formada por senhores, né, grandes senhores da sociedade, e por padres também. Por isso o nome de referência ou a Revolução dos Padres, porque esses padres eles eram influenciados por ideias liberais e iluministas que vinham de organizações maçônicas lá do século XVIII. Bem, a Revolução Republicana, embora tenha tido uma curta duração, ela foi de grande importância no contexto da época, porque ela ajudou a construir a primeira Constituição Nacional, a separação dos três poderes, e a repercussão de tudo isso influenciou posteriormente aquilo que seria conhecido como a Confederação do Equador. É importante ressaltar também que esse conceito de liberdade, nesse contexto de revolução republicana, é um pouco diferente do contexto ou do conceito que nós temos de liberdade hoje. Até porque os líderes dessa revolução eram os senhores de engenho, senhores importantes, que desfrutavam da mão de obra escrava. O governo provisório durou 75 dias, basicamente, e foi terminado no dia 19 de maio pela coroa portuguesa. Ainda no contexto das revoluções liberais do século XIX, em 1820, vamos ter em Portugal a Revolução Liberal do Porto, onde a burguesia portuguesa, juntamente com todo o segmento do exército e a população, já estava insatisfeita com a presença dos ingleses em Portugal e a ausência da família real, que está no Brasil desde 1808, fazem um levante de caráter revolucionário, e estabelece as cortes revolucionárias que vão pressionar para que a família real volte. No entanto, a real intenção, o real caráter dessa revolução, pressão para que a família real voltasse a Portugal e, ao chegar em Portugal, fazer com que o rei, Dom João, assinasse uma constituição de caráter liberal. Essa junta governativa liberal revolucionária radicaliza, tornando as medidas de Dom João
realizadas no Brasil nulas, ou seja, anulando essas decisões, eles podem então fazer com que o Brasil volte à condição de colônia. Tensionando esta volta, as elites brasileiras vão se sentir prejudicadas. Nesse sentido, eles vão então intencionar uma independência do Brasil.